Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o nosso estudo de domingo da nossa escola dominical. Neste domingo nós faremos uma reflexão sobre a lição de número 16, que fala sobre Dorcas costurando relações saudáveis. O texto, que é o texto base aí para o nosso estudo, está lá no livro de Atos, capítulo 9, de 36 a 43. Bem, irmãos, o objetivo dessa lição, né, o autor ele procura aí, trazer os irmãos a reflexão sobre relacionamentos saudáveis. O texto ele retrata os milagres ali de Pedro, na cura de Enéas e posteriormente aí na ressuscitação de Dorcas. Dorcas era uma discípula, é a primeira mulher que é declarada ou chamada como discípula no livro de Atos dos Apóstolos, e ela trabalhava com as viúvas de sua comunidade. É sempre bom e interessante nós trazermos à memória que as viúvas daquela época viviam em vulnerabilidade social, ou seja, elas não tinham amparo, não tinham condição nenhuma de se manter na sociedade e necessitavam de ajuda. E Dorcas, então, ela trabalhava com essas viúvas da comunidade, sendo assim uma pessoa muito especial, tanto para a comunidade como para essas viúvas. E com a morte de Dorcas, por ela ser uma pessoa tão especial e as pessoas próximas ali tendo ciência de que Pedro estava numa cidade próxima, foram até a cidade e pediram para chamá-lo. E ele se prontifica a ir até a cidade, a acompanhar o que havia acontecido com Dorcas. Chegando lá, realmente ela já estava morta, as viúvas o receberam com o produto, né, do trabalho que elas desenvolviam, demonstrando a importância também de Dorcas. E Pedro ele vai ao encontro, o local onde Dorcas se encontrava, e um detalhe que é bastante interessante é que ele pede para todos se retirarem, ou seja, ele não transformou aquilo num espetáculo, num show, ao contrário, ele pede para que todos se retirem, ora perante o Senhor e saem posteriormente com a ação de Deus, o poder de Deus, com a ressurreição de Dorcas e a apresentação dela a todos. Esse foi um fato muito importante, bem marcante no início da comunidade, que trouxe a conversão de várias pessoas em razão tanto da cura de Enéas, como também da ressurreição de Dorcas. O autor ele procura nesse estudo, não trazer a nós a questão dos relacionamentos saudáveis. Relações saudáveis, elas são importantes para restaurar a vida das pessoas e trazer alegria. E para nós como igreja, como seria a forma de nós estabelecermos aí relacionamentos saudáveis? O autor ele traz três condutas, três comportamentos que realmente identificam ou ajudam as pessoas ao estabelecimento desses relacionamentos. Uma que é o serviço ao próximo, a fala sobre a ressurreição, ou seja, levar aquelas pessoas a uma reflexão sobre a eternidade, e também anunciar os feitos de Jesus, nós propagarmos aí os evangelhos, as ações, os ensinamentos de Jesus. Nós como discípulos, portanto, nós temos que focar nesses dois comportamentos. Primeiro, das boas obras, lembrando que as boas obras elas são frutos de nossa espiritualidade. Então, à medida que nós estabelecemos uma espiritualidade mais íntima com Deus, esses frutos, essas boas obras, elas vão se revelando. Não é? É lógico que nós temos que ter aí como uma questão bem clara que com relação à salvação, não é? Nós somos salvos para fazer boas obras.
e não fazemos boas obras para ser salvos. Então, o que nos impulsiona a nós executarmos boas obras é o fato de nós termos sido alcançados por Deus. Então, nós termos sido impactados por esse amor de Deus, o que vai nos impulsionar a fazer boas obras. E um outro ponto que nós, como cristãos, devemos estar focados é a questão do investimento em pessoas. Nós devemos investir em pessoas, não é? O investimento em pessoas não é um assistencialismo, não é nós darmos o assistencialismo a todas as pessoas, mas assim como Dorcas ela fazia com aquelas viúvas, ela ensinava elas uma atividade que pudesse trazer sustento a elas. Então a capacitação é uma questão que nós devemos investir nas pessoas, e também o ensinamento da palavra. Então, quando nós, como igreja, focamos no investimento das pessoas, nós devemos ter esse olhar. Primeiro, levar aquelas pessoas a ter uma capacidade profissional para se estabelecer, desenvolver, atingir aí o autossustento e também o ensinamento da palavra. O autor ele traz também uma questão sobre a teologia wesleyana, que ela fala sobre, né, essa questão da santidade e dos frutos. Então, devemos entender aí a santidade como a imagem de Deus em nós, não é? Então, nós procuramos aí aprender de Cristo e imitarmos a Jesus Cristo. À medida que nós crescemos e nos desenvolvemos, essa imagem vai sendo mais perceptível em cada um de nós. Então as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos rodeiam, conseguem identificar em nós essa imagem, que ela pode ser traduzida aí pela santidade. E também a questão dos frutos, não é? Então o auxílio para com as pessoas, então nós estabelecermos aí boas obras para auxiliar as pessoas, de forma que as pessoas possam identificar em nós também esse trabalho. E com relação a esses frutos, não somente a questão material, mas sim também trabalhos para a glorificação do Senhor. Então, o trabalho na igreja, o trabalho nos eventos, de forma a glorificar o nome de Deus, também é fruto, não é? E está intimamente ligado com a santidade e com os frutos. Então, irmãos, para a nossa conclusão, o que eu gostaria de deixar aos irmãos para que pudéssemos refletir. Em nossa comunidade, na nossa igreja ali em Cidade Líder, como que nós podemos vivenciar essas relações? Nós podemos estabelecer relações saudáveis e não tóxicas. É muito importante que na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, o relacionamento entre os irmãos possam ser relacionamentos saudáveis, que possam estimular as pessoas, que possam ajudar as pessoas, que possam capacitar as pessoas, que nós possamos dedicar o nosso tempo a investir no crescimento espiritual, principalmente das nossas pessoas. E não estabelecermos relacionamentos tóxicos, onde a presença do irmão afasta os demais, a intriga, a inveja. Ao contrário, esses sentimentos, essas ações devem ser deixadas de lado na igreja, ou devem ser minimizadas, e nós devemos estabelecer aí relacionamentos que realmente ajudem ao crescimento da nossa comunidade. E a forma como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas é que vai colaborar com o bem-estar ou não dos grupos. Então, esses relacionamentos saudáveis, eles vão aflorar de acordo com a nossa forma, de acordo com a nossa intensidade, de acordo com a forma como nós nos relacionamos com Deus e relacionamos com as pessoas, que vai demonstrar se esses relacionamentos existentes ali em nossa comunidade são realmente relacionamentos saudáveis, são realmente relacionamentos que auxiliem as pessoas, são relacionamentos que vão estabelecer ali condições para que haja a preocupação entre os irmãos. Então, esses pontos que eu gostaria de deixar para os irmãos aí, com mais calma,
lerem o texto aí que retrata o estudo de hoje e nós pensarmos aí na forma de nós estabelecermos aí os nossos relacionamentos. Então, irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e com a nossa fé realmente num Deus Todo-Poderoso, nós temos a certeza que em breve aí nós voltaremos, não é, à nossa normalidade, às nossas atividades e já revestidas de todo o poder com relação a essa epidemia aí que nos afasta momentaneamente de nós compartilharmos entre os irmãos. Deus abençoe a todos.